Olá, tem um assunto que me intriga. Eu, como instrutor de meditação e como meditador, eu me questiono sobre uma questão. A pessoa que medita necessariamente vai desenvolver em si mais empatia para com outros seres, outras pessoas, mais amorosidade, mais compreensão, mais compaixão? Eu já li que sim, eu já ouvi que sim. Mas independentemente do que eu li e do que eu ouvi, eu pergunto o que eu observo, o que eu concluo com essas observações. Para mim, não quer dizer uma pessoa que medita que necessariamente ela vai se tornar uma pessoa mais amorosa, mais compassiva, mais compreensiva, mais humana, no melhor senso da palavra. Primeiro, um psicopata jamais se tornará compassivo. Em qualquer situação, isso é uma outra questão que talvez mereça um vídeo à parte, mas esse está totalmente excluído de que a meditação transforme ele numa pessoa amorosa. Isso é impossível para um psicopata. Mas essa é uma outra questão, quem sabe do assunto sabe o que eu estou falando. Agora, uma outra questão relacionada. Uma pessoa não pode usar a própria meditação, o fato dela ser um meditador, de ter uma percepção mais acurada, para exaltar mais ainda o seu ego? Sim ou não? A resposta, de acordo com as minhas observações, é que sim. Sim, pode exaltar o ego. Não necessariamente vai tornar a pessoa mais compassiva, mais empática. Quando se fala que uma pessoa medita, isso quer dizer muitas coisas. A gente vê confusão entre meditação e relaxamento, meditação e visualizações. Realmente, a palavra meditação é um balaio de gato. A gente vê dicas de meditação de coisas que a princípio não tem nada a ver com meditação. Mas mesmo se for uma meditação no sentido de trazer a consciência para o momento presente, não necessariamente, segundo as minhas observações, a pessoa vai se tornar mais compassiva. A pessoa não vai usar a própria meditação como uma exaltação do seu ego. Ela pode usar. Por quê? Porque se a pessoa ela procura ficar mais atentiva, mais presente, mais exclui, ter mais consciência das suas próprias realidades internas, ela fica perceptiva ao momento presente, aos sons, às emoções das pessoas, ela está presente no seu ambiente, mas ela não está necessariamente atentiva a si mesma. Ela pode não ultrapassar a racionalização do seu ego. O ego é um racionalizador, é um autoprotetor. Ele se defende, ele argumenta sempre a seu favor, de uma maneira ou de outra. Se a pessoa não observa isso, não transcende, não ultrapassa essa barreira contra perceber as suas próprias realidades, porque existem algumas realidades internas que o ego não quer admitir que exista. Agora, a consciência neutra, ela observa a realidade. Não importa se o ego queira ou não, mas é preciso ultrapassar a proteção do ego. É preciso ter consciência do próprio ego. A pessoa pode ser uma meditadora, mas não vivenciar isso. Ela pode discursar sobre o ego. E discursar bem, mas ela não observa o seu próprio.
Então, se não houver essa consciência do próprio ego, se não tiver a dissolução das próprias racionalizações, a pessoa não vai sentir-se em profundidade, não vai sentir a sua própria carência, a sua própria fragilidade, a sua própria humanidade sensível, as suas próprias dores, as suas próprias carências afetivas, necessidade de respeito, de ser respeitada. Então, se a pessoa não tem consciência disso, de si mesmo, em profundidade, de uma maneira neutra, aquela observação de si mesmo, da sua humanidade psicológica que ela tem consigo, ela não vai conseguir enxergar em profundidade essa humanidade na outra pessoa. Então, quando ela provoca algo, alguma ação, algum deboche, alguma crítica, qualquer tipo de desrespeito ao outro, ela vai sentir o que ela está fazendo. Vai incomodar na própria pessoa, em si mesmo. Então ela não faz. Mas isso é porque ela está sensível, consciente. Ela colocou energia, colocou a luz da consciência dentro de si mesma. Passou a ser a observadora de si mesma. O que eu estou sentindo? O que eu estou querendo esconder de mim mesmo? Que incômodo eu estou tendo? Que necessidade de autoafirmação eu tenho? Que necessidade de ser admirado eu tenho? Observa. É o conhecer-se a si mesmo. Esta é a base para a amorosidade autêntica.